Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês a identificar alguns componentes por baixo da placa, porque essas placas de rádio normalmente não tem indicação pelo outro lado, salvo com algumas exceções. Mas essa daqui, por exemplo, não tem indicação das peças por baixo. Então a primeira coisa a saber é que os componentes eletrônicos são colocados ou na vertical ou na horizontal, como vocês podem ver. Esses resistores aqui estão todos na horizontal, esse capacitor tem os terminais na vertical, esses resistores têm os terminais na vertical. Esses fios que passam por cima da placa, que são chamados jumpers, também estão na vertical. Outro componente na vertical, outro jumper na vertical. Dificilmente você vai encontrar um componente na diagonal. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem esse jumper que está na diagonal, mas é raridade. A grande maioria dos componentes ou estão na horizontal ou estão na vertical. Bom, o componente mais fácil que tem para você achar embaixo da placa são os CIs. Por exemplo, esse CI aqui, se a gente virar a placa, observem. Aqui os terminais dele perfeitamente alinhados. Os dois CIs SMDs. Os SMDs são soldados pelo lado das trilhas, então esse aqui não tem dificuldade nenhuma para achar os terminais. Aqui é o CI de áudio, está no dissipador, esquenta. Aqui por baixo. Agora percebam que ele tem duas lâminas, ó, que são dissipador. Uma lâmina desse lado, uma lâmina desse lado. 3 terminais em cima da lâmina de um lado, 3 embaixo, 3 em cima e 3 embaixo. Então aqui está o CI de áudio, fácil de achar. Aqui eu sei da parte do rádio, também é facinho de achar ele. Aqui, os terminais perfeitamente alinhados. Depois do CI, nós temos as chaves, que também são fáceis de achar. Por exemplo, esse rádio tem essas duas chaves aqui, ó. A chave AM/FM, virando aqui. Os terminais também são alinhados. Outra chave, a chave de funções, rádio, tape, CD. Também é fácil de achar aqui por baixo, tá vendo? A seguir, o outro componente, tirando as chaves, nós temos o fone de ouvido, o jack do fone de ouvido, também é fácil de achar, porque ele fica no canto da placa. Aqui estão os terminais dele, por baixo. Ele tem o terminal do meio, que é o terra. Tem um grupo de 2, outro grupo de 2. E esses terminais aqui, que fazem a ligação do alto-falante. São dois grupos de 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 terminais no fone de ouvido. As bobinas. As bobinas blindadas do rádio. Aqui, aqui e aqui. E tem mais essa aqui também. Então, as bobinas, o primeiro passo é achar a carcaça. O terminal da carcaça que passa pela placa vai soldado embaixo. Então aqui, ó. Por exemplo, aqui é a carcaça de uma bobina. Percebam que está perfeitamente alinhado. De um lado da carcaça nós temos 3 pinos em linha reta, que é o primário. E do outro lado tem 2 pinos, que é o secundário. Carcaça, primário, secundário. A outra bobina, ó, percebam que essa bobina já tem a carcaça desse lado. A lâmina da carcaça fica aqui. Carcaça, carcaça, os 3 pinos de um lado o primário, os 2 pinos do outro lado o secundário. Outra bobina. Essa aqui a carcaça já fica em cima e embaixo. Então vemos aqui, ó, a carcaça dela, em cima e embaixo. Primário e o secundário. E por fim, essa bobina aqui no cantinho da placa. Carcaça, carcaça, primário, secundário. Então as bobinas são sempre assim, carcaça, carcaça, de um lado 3 pinos o primário, do outro lado os 2 pinos o secundário. Esses conectores aqui também são fáceis de achar, porque eles têm vários pinos e os pinos estão alinhados por baixo. Então aqui, ó. Aqui é um conector, aqui é outro, aqui é outro. Tem mais um aqui, ó. Conector do alto-falante. E tem mais um aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de achar, porque ele só tem 2 pinos. Aqui, ó. Às vezes acontece de ter um conector soldado pelo lado das trilhas, né? Não é muito comum, mas você pode pegar um rádio desse jeito. O outro componente que nós podemos achar com uma certa facilidade por baixo da placa são os transistores. Porque o transistor é um componente que tem 3 terminais, e cada terminal dele tem que estar numa trilha diferente. Porém, ou os 3 terminais estão alinhados perfeitamente, ou formam um triângulo. No caso desse transistor, os 3 terminais formam uma linha reta. Então você localiza o transistor por cima da placa, marca mais ou menos aqui a posição que ele está, vira a placa,
E aqui nós temos os 3 terminais dele, cada um numa trilha separada. Aqui nós temos 2 transistores. Eles estão perto do potenciômetro de volume. O potenciômetro de volume é fácil de achar, porque percebam que ele tem os terminais perfeitamente alinhados e tem os 2 na carcaça dele, da fixação. Então a gente vira aqui os terminais da fixação, e os terminais dele é perfeitamente alinhados. E os transistores estão aqui, ó. Aqui é um deles. Aqui é outro. Agora percebam que esse daqui não pertence ao transistor, porque ele não forma uma linha reta. Ele está meio fora de posição em relação aos outros. Porque o transistor é assim, ou é linha reta ou é triângulo. Se for triângulo, os 3 terminais têm que estar bem pertinho um do outro. Aqui tem mais um, ó. Mais um transistor. Aliás, mais 2, né? Aqui os terminais dele, um, outro. Muito bem. Então é assim que você acha os transistores por baixo da placa. E para você localizar os componentes que têm só 2 terminais por baixo da placa, tipo os resistores, capacitores e bobinas, você pode usar alguma referência para encontrar. Por exemplo, vamos supor que eu queira achar esse capacitor por baixo da placa. Percebam que ele tem os 2 terminais na vertical, de cima para baixo. Bom, a referência que eu vou usar é esse CI. O CI é fácil de achar por baixo, então percebam. Embaixo do CI nós temos 1, 2, 3, 4 resistores na horizontal. E para baixo dos resistores nós temos o capacitor, que está na vertical. Agora, perceba que do lado dele tem um outro resistor, mas só que esse resistor, além de estar na vertical, ele está alinhado com os terminais dos 4 anteriores. Então, CI, 1, 2, 3, 4, quinta peça. E a outra e o outro resistor do lado. Então, vamos virar a placa. Percebam que os resistores ficam para a direita do CI. Quando eu virar a placa, eles vão ficar para a esquerda. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui o CI, os resistores para a esquerda. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Quinta peça, ó, para baixo, na vertical, é o capacitor. E do lado dele está o resistor que eu citei. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o capacitor grandão e aqui é o resistor que está do lado. Perceba que os 2 terminais do resistor estão alinhados com os 4 de cima, que estão mais próximos ao CI. Agora vamos supor que eu quero encontrar, tipo esse capacitor aqui, ó. Tá vendo? Esse capacitor, ele está bem pertinho do último pino do CI, mas está na horizontal. Os 2 terminais dele estão na horizontal. Então você acha o último pino do CI, que fica embaixo à esquerda. Quando eu virar, vai ficar embaixo à direita. Virando. Embaixo à direita. E um pouquinho à direita está o capacitor, ó. Os 2 terminais dele aqui. Muito bem. Vamos supor que eu quero identificar esse capacitor aqui, ó. Ele tem os 2 terminais na horizontal e ele está mais ou menos perto desse conector aqui, ó. Só que percebam que um pouquinho na parte de baixo aqui do conector tem um jumper, aqui tem outro, então são 2 jumpers. E aí, seguindo na mesma linha do jumper, você vai encontrar o capacitor bem à direita. Então, o conector, à direita tem um jumper, 2 e o capacitor é o terceiro. Isso para a direita. Quando eu virar a placa, vai ficar para a esquerda. Então, vamos lá. Conector, tá aqui o conector. Para baixo tem jumper 1, jumper 2 e a terceira peça na linha é o capacitor. Ó. Como está na horizontal os terminais, aqui está o capacitor. Agora, vamos supor que eu quero achar outro componente. Digamos que eu quero encontrar esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor está perto do transistor. Então eu tenho que achar o transistor. E embaixo dele está o capacitor na vertical. Então virando a placa, eu vou achar o transistor. O transistor é mais fácil de achar. Aqui o transistor, os 3 terminais. E embaixo dele está o capacitor. São esses 2 aqui. Então, não, eu marquei errado. Aqui é o resistor. E o capacitor está à direita, né? Quando eu viro, fica para o lado esquerdo. Então, vamos lá. Transistor, ó, o capacitor fica para o lado esquerdo. E o resistor fica para o lado direito. Certo? Então, é assim que você faz para achar o componente por baixo. Você sempre usa algumas referências. Por exemplo, um lugar aqui onde tem vários componentes. Aqui, vamos supor que eu quero encontrar esse resistor. Esse resistor, ele fica à esquerda do CI. Ele fica 1, 2, 3, no terceiro pino, à esquerda do CI. Então, na hora que eu virar a placa, o resistor vai estar localizado no terceiro pino para a direita do CI. Então, vamos lá. Virou a placa. Aqui à direita, o terceiro pino, 1, 2, 3. E aqui está o resistor, tá vendo?
Então sempre você usa uma referência para localizar as pecinhas por baixo da placa. Aqui eu sei de áudio da placa desse rádio. Eu vou mostrar para vocês agora que mesmo sem ter o esquema do rádio, dá para você encontrar o pino de mais B, os dois pinos de saída e os dois pinos de entrada dele. Começando pelo pino de mais B. Para o pino de mais B, você tem como referência o maior capacitor do rádio, ó, o maior eletrolítico. Então você segue o positivo dele pela trilha. E esse pino aqui é o pino de mais B do CI, porque é o pino que está ligado no positivo do maior capacitor do rádio. Agora eu vou mostrar como é que acha as duas saídas. Para você achar os dois pinos de saída, tem o jack do fone de ouvido, que serve como referência. O terra do jack. Aqui são os dois terminais que levam o sinal para o fone. E aqui do outro canal. O canal direito e o canal esquerdo. Esses três terminais aqui, ó, de um lado e do outro, formam a chave que vai ligado no alto-falante. Então os dois pinos daqui, ó, um vai ligado num conector do alto-falante e aqui vai ligado no outro pino do conector. Então aqui são os dois pinos que vão para o alto-falante. Consequentemente, os pinos do lado de cá vão ligados no CI. Esse aqui, seguindo a trilha. Aqui tem um capacitor grande, o capacitor de acoplamento, e ele vai ligado nesse pino aqui. Portanto, esse aqui é um pino de saída. O outro pino, outro capacitor grande, e aqui é outra saída dele. Então aqui estão os dois capacitores grandes que vão em série com os falantes. Então através deles eu consegui encontrar os dois pinos de saída do integrado. Agora os dois pinos de entrada. Para achar os pinos de entrada, eu vou usar o potenciômetro. 6 terminais. Percebo que esses dois aqui estão no terra. Tá vendo? Na trilha larga, corresponde ao terra. Esses dois eles vão para lá. Provavelmente eles vão para a chave de funções. Esses dois vão ligados no CI. Esse é um canal e esse aqui é do outro canal. Então a gente seguindo a trilha. Aqui deve ter, daqui para cá, deve ter um jumper, um fio por cima da placa. Vamos confirmar. Olha lá, tá vendo? Ó? Bem pertinho do potenciômetro tem uns dois jumpers, dois fios. Então, estávamos certos. Então, seguindo aqui, um jumper. Aí a trilha dá uma volta aqui por trás desse dissipador, que por sinal foi mal colocado aqui por baixo. Aqui, ó, onde que ele chega. Tá vendo aqui nessa solda? Eu acredito que daqui para cá deva ter um capacitor eletrolítico. Que sempre entre o potenciômetro de volume e o CI tem um capacitor eletrolítico, que faz o acoplamento entre os dois. Vamos ver se tem um eletrolítico aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Na horizontal os terminais dele, esse aqui, ó. Então o eletrolítico está aqui. Ele vai entrar nesse pino do CI. Portanto, esse pino aqui é uma entrada, é um canal, entrada de um canal. O outro terminal do potenciômetro vai para outro jumper, outro fio. Que ele termina bem aqui, ó. Ele vai aqui nessa solda. Tá vendo? Daqui para cá deve ter outro capacitor. Até porque esses 6 de áudio são simétricos. Ou seja, se uma entrada está desse lado, nesse pino, a outra entrada deve estar no mesmo pino do outro lado, na mesma direção. Então deve ser esse. Então aqui deve ter um eletrolítico. Vamos conferir. Olha lá, tem esse aqui, ó. Tá vendo? Então eu descobri que esse daqui era outra entrada. Então esses dois pinos são as duas entradas que vão no potenciômetro através de um capacitor eletrolítico. Aqui as duas saídas. Duas saídas essa e essa, que vão ligados no fone de ouvido através dos capacitores. E esse aqui é o pino de mais B, que vai ligado no positivo do maior capacitor do rádio. Bom, agora que já descobrimos o pino de mais B e os dois pinos de saída, podemos medir a tensão neles. Escala de 50 volts, colocamos a ponta preta no terra. Eu liguei a placa num transformador para poder alimentar e podemos medir as tensões. A ponta vermelha a gente vai colocar no pino de mais B. Perceba que a gente nunca põe direto no pino, que é esse daqui. A gente coloca na trilha e ele indica 14 volts. 14 volts é a tensão que alimenta o CI. Nos dois pinos de saída, que são esse e esse daqui, nós temos que ter a metade desse valor. O CI de áudio está considerado normal. Ponta preta no terra. Numa das saídas nós temos 7 volts. E na outra saída, a mesma tensão. Com isso, o CI de áudio está funcionando bem. Tem a mais B normal, chegando até ele, e cada pino do alto-falante tem metade do mais B. Vamos ver agora como é que faz para achar o pino de mais B
e os dois pinos de saída do CI do rádio, a saída direita e a saída esquerda. Uma coisa que nós temos que saber é que esse rádio, ele tem também o toca-fitas, o CD player, portanto, ele tem uma chave de funções, que é essa aqui, ó, rádio, CD e tape. Então quer dizer que os dois sinais de áudio da parte do rádio e o mais B também tem que passar por essa chave. Bom, vamos começar pelo mais B. No mais B, nós podemos partir aqui da fonte, usando esse regulador de 8 volts. Esse regulador é que vai fornecer tensão para alimentar as outras partes do aparelho. Aqui é a saída dos 8 volts. Então, seguindo aqui, tem uma trilha que passa aqui por trás. E vem aqui, ó. Nessa solda, provavelmente deve ter um jumper. Vamos ver do outro lado. Aqui, ó. Tem dois jumpers, na verdade, que estão na vertical. Então, aqui é um jumper que traz os 8 volts. Seguindo a trilha. A trilha tem que seguir com muita paciência. Chegou aqui, ó. Aqui deve ter outro jumper. Aliás, tem vários jumpers descendo a placa. Aqui, ó. Então aqui é o jumper que nós havíamos achado. Ele vai daqui pra cá. Entrou nesse terminal da chave. A chave é o seguinte. Terminal 1. O 2 é o terminal da distribuição. 3, 4. Aqui é uma chave. 1, 2, 3, 4 é uma chave. O 2 é da distribuição. 1, 2, 3, 4 é outra chave. O 2 é da distribuição. 1, 2, 3, 4 é outra chave. O 2 é da distribuição. 1, 2, 3, 4, outra chave. O 2 é da distribuição. Então nós chegamos no polo da distribuição dessa primeira chave aqui. O terminal 2, o rádio é para baixo, ó, que é o CD, tape e o rádio. Então quer dizer que quando está aqui, o terminal 2 liga com 1. Aqui o 2 liga com 3 e aqui o 2 liga com 4. Como está na posição de rádio, o terminal 2 faz ligação com 4. Vamos ver. Terminal 2 faz a ligação com 4, que é esse aqui, ó. Então vamos seguir esse terminal. Então entra aqui o mais B e sai aqui. Parou aqui. Aqui tem outro jumper, tá vendo? Continuando, do lado do jumper tem um outro componente, que pode ser outro jumper ou pode ser um resistor. Aqui, ó. Tá vendo? Esse resistor aqui é de 100 ohms, é valor baixo. Muito provavelmente esse resistor deve alimentar o CI. Então, passa por esse resistor. Vamos ver aqui. Ó, o jumper, o resistor e aqui tá a trilha, ó. Trilha. Daqui pra cá deve ter outro resistor. E tem, ó, esse aqui, ó. É um resistor de 33 ohms, é outro resistor de valor baixo. Então, ó, recapitulando. Terminal 2 faz a ligação com 4. Jumper. Resistor de 100 ohms. Resistor de 33. Aí a trilha continua. E aqui é o pino de mais B do integrado. Esse é o pino que alimenta o CI. É o quarto pino de cima para baixo, aqui desse lado. Pino de mais B. Então percebam que para alimentar o CI do rádio, o mais B teve que passar por um resistor de 100 ohms e por um resistor de 33. Qualquer um desses resistores que abrir, vai ficar sem alimentação nesse pino aqui e o rádio não vai funcionar. Agora, nós vamos localizar os dois pinos de saída desse rádio. Esse CI tem sintonia FI e decodificador estéreo. E o decodificador estéreo tem um pino de saída para o canal direito e um outro pino de saída para o canal esquerdo. Bom, então aqui nós já temos a chave de função, que é essa daqui, sendo que o terminal número 2, esses são os terminais da distribuição. O rádio corresponde ao terminal 4 e o 4. O 2 é a distribuição, 4 é o rádio. Então a gente vai seguir o terminal 4 dessa chave e dessa. O terminal 4 dessa chave chega aqui num componente, que é um resistor, ó, do lado da chave. Embaixo do resistor tem um eletrolítico. Tá vendo aqui, ó? O resistor e tem um eletrolítico embaixo. Aqui, ó. Terminal 4, resistor, eletrolítico. E aí vai para esse pino do CI, é uma das saídas dele. Então percebam que quando o sinal sai do integrado, ele tem que passar por um eletrolítico para depois ir para a chave. Aqui o outro pino passa pelas mesmas peças. O resistor, outro eletrolítico, e aqui vai nesse pino, que é a outra saída dele. Então
nós descobrimos que esses dois pinos aqui, ó, são as duas saídas do integrado. Porque em cada pino desse tem um capacitor eletrolítico que vai para o pino 4 da chave. Daí o pino 2, que é o pino da distribuição, vamos seguir ele. Pino 2 de cada chave. Desce, desce. Aqui deve ser o jumper. Não, são dois resistores, ó. Esses dois resistores vão no potenciômetro de volume. Tanto esse pino quanto esse pino vão ligados nos dois terminais do potenciômetro de volume. Então o pino 2 da chave vai para o potenciômetro e o pino 4 pega o sinal do C da parte do rádio. Agora que já descobrimos o pino de mais B do C do rádio, resta saber se ele está polarizado. Multímetro na escala de DCV10, porque esses integrados geralmente trabalham com 5 volts, por aí 6, não mais do que isso. Colocamos a ponta preta no terra e a ponta vermelha na trilha do pino do mais B. E aí nós temos quase 4 volts e meio. Isso quer dizer pra gente que o CI do rádio está alimentado. A alimentação dele passa pela chave, observem. Aqui o terminal 2, terminal da distribuição. Aqui, ó. Terminal número 2 da distribuição. Recebe 8 volts. O rádio passa os 8 volts. Daí aqui nós temos 8 volts de novo. Aqui é o resistor de 100 ohms. Ele dá uma queda de tensão para 5 volts e pouco. E aqui é o resistor de 33 ohms que vai fornecer a tensão necessária ao funcionamento do CI do rádio.